Bom dia, graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Ele tem sido suficiente na sua vida? Glória a Deus. Hoje é um dia especial. Deus é bom em todo tempo, sim ou não? E Ele é aquele que faz promessa e cumpre. Hoje, a sensação de mais um filho estar nascendo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje vamos fazer o lançamento desse livro. Feridas que te marcam, dores que te param. Um livro espetacular, muita coisa boa Deus revelou ao meu coração nesse livro. Um livro que fala de cura interior, de desbloqueio emocional, coisas que no dia a dia a gente vai passando e encarando alguns desafios, e muitas vezes o embate, a luta é traumatizante, criando algumas feridas, criando alguns bloqueios, algumas barreiras, no qual venha nos limitar no caminhar da nossa vida. Por isso que o tema desse livro é esse: feridas que te marcam, dores que te param. Porque muitas vezes algumas dores vão tentar nos parar no meio do caminho. E esse livro ele é baseado na história de Abraão, pai da fé. Esse livro contém 10 capítulos. O primeiro fala a história da família de Abraão, que está contida em Gênesis 11, lá no finalzinho, e no início de Gênesis 12. Uma promessa que Deus faz para Abraão, bem conhecida: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. E a partir dali, benditos serão todas as nações da terra. Deus se apresenta para ele com uma promessa gigantesca. E aqui eu falo um pouco da família de Abraão. No capítulo 2, eu falo um pouco sobre o encontro de Abraão com Deus. No capítulo 3, Abraão tem um irmão que é morto, chama Harã. Isso está relatado em Gênesis 11, lá no finalzinho do capítulo. Ele é morto violentamente. Segundo a história, duas possibilidades: ele foi queimado pelo rei Nimrodes, que era o grande da época, o chefão. E uma outra história, que eu falo mais detalhado na Bíblia, a fonte, a origem. O pai dele, no caso o pai de Abraão, ele era sacerdote do Deus Sol, não era convertido. E tinha uma casa no qual essa casa estava ali, o templo dos deuses, e pegou fogo, e esse irmão tentou salvar as coisas do pai e morreu queimado. Então tem essas duas possibilidades. Mas a ideia desse livro não é falar, descobrir como ele morreu, de que forma, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que no chamado, veja só como as coisas funcionam. O nome do filho de Terá, irmão de Abraão, era Harã. No meio do caminho, sentido então a promessa, a terra prometida, eles saem da sua cidade e caminham por 950 quilômetros até chegar numa cidade que chama Harã. Incrivelmente, a cidade que eles pararam é a mesma cidade cujo o nome era do irmão que foi morto, do pai que perdeu o filho, Harã. Entenda bem. E se você parar e ler a Bíblia, está mais detalhado no livro. Vou fazer só uma sinopse. A palavra de Deus fala que o pai de Abraão, eles ficaram na cidade de Harã até a morte do pai. Até a morte do pai.
Então veja bem, no capítulo 4 eu falo do começo da jornada rumo à terra prometida. Mas no meio desse caminho aconteceu esse fato. No capítulo 5 eu falo do projeto paralisado. Porque a partir desse momento eles não conseguiram dar um passo sequer enquanto o pai tivesse vida. A Bíblia não relata exatamente quanto tempo, mas foram anos, muito tempo. Enquanto o pai estava com fôlego de vida, eles não conseguiram arredar o pé daquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade remetia a um passado. E eles estavam presos nesse passado. Estava preso nesse bloqueio. Estava preso nessa frustração. Na sequência, o capítulo 6, eu falo sobre a lei da semeadura. Eles ficaram ali por muitos anos. E ali Abraão prosperou absurdamente. O projeto estava paralisado. Mas Abraão conhecia algumas chaves, alguns princípios da parte de Deus. E esse princípio, mesmo não estando no centro da vontade de Deus, ele funciona. E Abraão prosperou ali naquele lugar. Vou falar mais detalhado daqui a pouco. No versículo 7, no capítulo 7, eu trato sobre o recomeço. Abraão, depois de vivenciar tudo isso, a morte do pai, Deus impulsiona ele a dar sequência na promessa e caminha sentido a terra prometida. No capítulo 7 eu falo sobre a consequência de não deixar a parentela para trás, porque essa era a promessa. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Mas eu tento entrar aqui na visão dentro de Abraão e eu tento explicar aqui de algumas formas o porquê talvez Abraão acompanhou o pai. Por que o pai acompanhou Abraão? Por que Abraão não quis deixar o pai para trás? A gente faz uma perspectiva e tenta entender isso. Mas a consequência, depois que saíram daquele lugar, o sobrinho Ló, que foi junto, acompanha também. E da mesma forma como Abraão foi muito abençoado por Deus, o seu sobrinho Ló também foi. E com a saída do sobrinho também para o lugar da promessa, trouxe algumas consequências, e graves. E eu relato aqui no versículo 8. No versículo 9, eu faço uma analogia sobre Abraão vivendo a plenitude da promessa, o ápice da promessa. E no capítulo 10, eu falo sobre a cidade santa, que é um complemento do versículo 9, da plenitude dessa promessa. E eu faço uma conclusão. Esse livro, Deus me trouxe uma maneira bem particular em como escrever ele. Pelo fato de ser psicanalista de formação, teólogo de formação, capelão de formação, vários cursos. Então, eu tentei ver a perspectiva de cada ângulo, de cada parte, de cada personagem envolvido. E o Espírito Santo me ajudou a entrar em alguns caminhos que hoje a sociedade necessita demais. Porque a sociedade, o ser humano, ele sempre está preso em alguma coisa. Alguma coisa parece que está amarrado no pé, que ele não consegue caminhar, não consegue se desenvolver. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o projeto paralisado, capítulo 4, 5, aliás, um pouquinho para frente. Olha só que interessante. Se tratando aqui dessa parte de eles pararem numa cidade no qual tem o mesmo nome do filho ou irmão que foi morto brutalmente. Não foi por motivo de cansaço ou desânimo ou mudança de ideia que a viagem foi interrompida. Não, eles ficaram parados ali por causa que eles perderam o chão.
A cidade de Harã trouxe à memória a Terá, que é o pai de Abraão, a lembrança de seu filho querido. É preciso a gente entender o direcionamento de Deus nesse momento. Deus já tem um caminho preparado para mim, para você, assim como tinha para Abraão. Tinha um caminho preparado, uma história preparada, um propósito estabelecido. Mas o que acontece? Parece que tudo está caminhando bem, até algumas adversidades entrarem no nosso caminho e nos frustrarem. No meio dessa trajetória, você pode estar se deparando aí com algumas coisas que estão te bloqueando, que está te remetendo ao seu passado. Toda hora você está sendo remetido ao seu passado, em alguma coisa que aconteceu, em alguma frustração que aconteceu, alguma coisa que saiu fora dos seus planos. Alguma curva você se perdeu no meio da sua trajetória, daquilo que Deus tem para você. Isso está impedindo você de crescer, de prosseguir para a conclusão, viver a plenitude da promessa de Deus para a sua vida. Com essa reflexão, podemos imaginar o porquê das promessas de Deus, na maioria das vezes na nossa vida nunca se cumprem. Por que a promessa de Deus nunca se cumpre? Porque estamos presos no meio do caminho. Somente depois da morte de Terá, que é o pai de Abraão, que a viagem tem continuidade. É preciso a gente entender uma coisa. Muitas vezes na nossa vida ficamos paralisados por questões emocionais, situações mal resolvidas. Por muitas vezes até temos a disponibilidade de fazer, de se colocar à disposição, de se colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui. Mas o medo, a insegurança, a instabilidade emocional sempre está nos bloqueando, impedindo de um avanço. Era isso que Abraão estava vivendo. As feridas precisam ser saradas para o propósito ser cumprido. Entenda bem, a ferida precisa ser sarada para que o propósito de Deus na tua vida possa ser concluído. Perdão precisa ser liberado para que as feridas causadas pela dor possam ser curadas. Enquanto não houver liberação de perdão, as feridas continuarão abertas. O que trata a ferida é o perdão. A falta de perdão, ou então a falta de entendimento, de uma compreensão dos fatos que causaram essa tragédia, essa ferida na sua alma, esse remorso, essa frustração, essa crise existencial, essa ira, essa raiva e tantos outros males. Tudo isso é por causa da falta de perdão, da falta desse entendimento. Essas ocorrências se dão de modo inconsciente. Não é assim: hoje eu vou ficar com raiva de tal fulano ou de tal pessoa, hoje eu vou ficar bloqueado nisso ou naquilo. Não, são coisas, o sistema do ser humano, o sistema que Deus desenvolveu, o ser humano, a sua capacidade mental, o seu metabolismo, é uma coisa fantástica. E ela trabalha em perfeita harmonia. Então, essas ocorrências se dão de modo inconsciente, como se fosse um reservatório de sentimentos que existe dentro de você, de pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção da sua consciência. Não é consciente, mas é inconsciente.
Para você entender, segundo Freud, psicanalista, quem desenvolveu a psicanálise à base da psicologia, Freud já dizia: o ser humano, a sua mente, ela é formada pelo seu consciente, pelo seu pré-consciente e pelo seu inconsciente. E dentro desse seu inconsciente, existe o inconsciente reprimido. Como assim? O seu consciente é o que está na sua mente agora. É o que você está pensando. O seu pré-consciente é como se fossem gavetinhas que está no seu consciente. Como, por exemplo, você não está pensando agora, mas eu vou puxar um louvor aqui e você vai me acompanhar. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Sofrendo, louve. O que aconteceu aqui nesse momento? Você puxou uma gavetinha do seu pré-consciente, puxou a letra da canção, trouxe à memória essa canção e ativou na sua consciência. Isso é o pré-consciente. Então a consciência é o que está na sua mente agora. O seu pré-consciente são algumas gavetinhas que você tem a consciência disso, mas não está em uso. É como se fosse um computador, está numa pastinha, guardadinha, mas no seu consciente. Já um pouco mais para baixo está o seu inconsciente. O seu inconsciente, obviamente, não está na sua consciência. Então são arquetipos, que é uma linguagem psicológica, são um caminho no qual fica escondido as coisas obscuras. Talvez você desenvolveu um sentimento, mas não está a fim de resolver com uma pessoa. Você joga para debaixo do tapete. Esse tapete é o seu inconsciente. São atitudes normais. Entendeu? Como, por exemplo, vou usar aqui o business. Você teve um patrão, uma patroa que foi um carrasco na tua vida, que não te valorizou, que não te deu o aumento que você queria, que sempre reclama de tudo que você faz. Aí você sai dali, você vai para uma outra empresa. Algumas atitudes daquele patrão, o seu novo patrão, vai te remeter ao seu velho patrão. Isso você vai criar um bloqueio, um sistema de defesa, no qual você vai ficar protegido disso. Isso é o quê? Inconsciente. Atitudes inconscientes. Alguma pessoa, alguma coisa aconteceu, e sempre que alguma coisa semelhante àquilo tiver ao seu redor, você vai ser submetido, lembrado inconscientemente desses fatos. E quando isso gera um bloqueio, um trauma, uma coisa maior, é porque o baque foi tão grande e isso foi levado para o seu inconsciente reprimido. Que seria a caixinha do esgoto do inconsciente. Mas vai chegar um momento que esse inconsciente reprimido precisa ser limpo, porque já está cheio. Então começa a dar alguns sinais para o seu consciente. Começa a lançar alguns sinais de que precisa algumas coisas ser feitas, mudada. E essas lembranças, ela vem como sintomas psicossomáticos. Vem como alguma lembrança no seu corpo físico, porque se ela vem à tona como ela realmente gostaria de ser manifesta, haverá um distúrbio muito grande, um choque, um impacto muito grande no seu sistema. Então o corpo é tão espetacular que ele lança alguns sinais. Por exemplo, uma pessoa vai no médico com forte dor no estômago e é detectado que tem uma gastrite. O que é uma gastrite?
senão um problema emocional. Não é que você comeu alguma coisa que está fazendo mal no seu estômago. Mas é o quê? É o seu corpo te lembrando que algumas atitudes tuas precisam ser mudadas. O corpo está dando algum alerta, algum sinal de que precisa ter mudança. Geralmente gastrite é um excesso de pensamento negativo, de crise, de raiva, de exaustão psicológica. Entende? Então você se farta, passa raiva, se estoura emocionalmente. E o primeiro sinal, uma dor no seu estômago. É o corpo dando um sinal de que precisa mudar algumas coisas. E assim é a nossa vida. Estamos, muitas vezes, com o nosso inconsciente reprimido, cheio. E está na hora de tirar essa sujeira que jogamos para debaixo do tapete. E encarar isso. Mas isso dói. Porque mexer numa ferida dói. É como se uma pessoa tivesse uma atitude... Eu já falei isso, vamos pular. O equilíbrio emocional precisa urgentemente ser restaurado para que a sensatez e a qualidade de vida emocional volte a fluir. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que deixou o Espírito Santo para nos direcionar e morar em nós. E olha só que perfeito, o fruto do Espírito Santo, o que ele gera em nós, uma das coisas é o equilíbrio emocional, o domínio próprio. Ele age como se fosse uma peneira, precisa peneirar algumas coisas, alguns pensamentos. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Todo pensamento ele absorve e tem como nutriente para a sua alma. Não pode ser assim. Nós pensamos milhares de pensamentos diários, e esses pensamentos precisam ser peneirados na nossa mente. E a palavra de Deus nos orienta. Ei, irmãos, pensar em tudo que é bom, agradável, tudo que é de boa fama, tudo que tem algum proveito. A palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Quem está comigo aqui? Amém. Vamos pular um pouquinho. Essa ferida precisa urgentemente ser sarada, cicatrizada. As feridas precisam ser saradas para que o propósito seja restabelecido. Olha que chave poderosa. O propósito de Deus na sua vida só voltará a ser restabelecido quando houver cura, feridas saradas. É preciso entendermos que em determinados momentos da vida, isso vai acontecer. Algum tipo de frustração, de bloqueio, vai acontecer conosco. Mas precisamos estar sadio emocionalmente e entender os fatos. Muitas vezes as coisas acontecem, mas não depende de você, é causado por outra pessoa. Mas muitas vezes é você mesmo o causador da desgraça que você muitas vezes tem que encarar futuramente. Mas Deus, como um bom pai, Ele quer sarar as suas feridas, para que você possa viver emocionalmente saudável e dar sequência nos propósitos de Deus para sua casa, para sua família. Vamos lá, vamos dar um pulinho aqui. A lei da semeadura. Olha só que interessante. Eu não vou entrar na parte do livro, mas eu quero só dar uma... Eles saíram de um lugar, pararam no meio do caminho e ali se estabeleceram. Entenda bem, eles estavam no meio de um processo. Aonde eles pararam não era o final, mas era no meio. Mas as coisas começaram a fluir extraordinariamente bem. Ali houve prosperidade. E a prosperidade não é somente financeira. Em tudo houve abundância da parte de Deus.
Entenda uma coisa: viver a abundância de Deus não significa que você está no centro da vontade dele. Você está no meio do propósito. E às vezes você está tão bem, mas tão bem, que pensa que já está no seu ápice. E Deus está mandando te dizer nessa manhã: não é o seu final. Não chegou, você ainda não está no ápice, na plenitude do que eu tenho para você. É preciso que você continue a caminhar. É preciso caminhar um pouco mais. Deus tem mais para você. Você só está no meio de um processo. Glória a Deus que no meio desse processo as coisas estão boas, estão favoráveis. Mas preste atenção, não é o seu final, não é o final da trajetória de Deus para a sua vida. É preciso continuar. Então entenda bem, viver a prosperidade é uma questão da lei da semeadura, é uma questão de princípios. Não é estar no centro da vontade de Deus. Entenda que existe uma diferença. Você pode ser próspero no pecado, você pode ser próspero fazendo mal para os outros, porque é um princípio. Se você planta essa semente, você vai colher essa semente. Mas estar no centro da vontade de Deus é uma outra coisa. Ficou claro? Na sequência, eu falo aqui sobre o recomeço de Abraão. E aqui eu quero entrar em algumas partes. Primeiramente, era preciso curar as feridas, porque um coração ferido não é capaz de suportar o peso da promessa. Entenda, é preciso curar as feridas, porque um coração ferido não é capaz de suportar, não tem alicerce para aguentar o peso da promessa. Deus quer curar o teu coração nessa manhã. Um coração ferido traz instabilidade emocional, criando incertezas e trazendo insegurança. Uma pessoa que não está bem resolvida emocionalmente, ela é uma pessoa insegura. Ela tem medo de caminhar, ela tem medo de prosseguir. Um coração ferido fica preso nos porquês da vida, tentando entender algumas coisas que aconteceram e por que aconteceram daquele jeito. Esse coração ferido, pessoas que ficam presas nos porquês, talvez você não vai ter essa resposta no meio da sua trajetória, somente quando você chegar na glória. Existem alguns porquês que a gente não tem resposta para isso. Pode ser que a gente que causou, algumas pessoas que não estava bem, nos feriu. Pode ser um propósito de Deus para o nosso crescimento, assim como foi com Jó, por exemplo. Deus permitir passar por algumas situações. Então existem várias possibilidades, mas nem sempre você vai ter a resposta. O que importa para você é que você tem um Deus que cura as tuas feridas, e você não precisa entender os porquês das coisas acontecerem, porque desde quando o pecado foi estabelecido no mundo, todos nós, crentes e não crentes, estamos sujeitos a erros, falhas. Entenda, você precisa entender, compreender isso, que nem tudo haverá uma explicação. Aconteceu. Entenda que Deus cura as feridas. Um coração ferido, muitas vezes, culpa Deus por não ter impedido a tragédia dos dias maus. É consequências do porquê. Aí você começa a ficar revoltado com Deus.
Por quê? Porque o teu coração está ferido. Porque algumas coisas precisam ser mudadas dentro de você, e você quer jogar as culpas nos outros, em Deus. Um coração ferido expõe a vulnerabilidade de uma pessoa, mostrando onde estão os teus pontos fracos. Uma pessoa, quando ela está totalmente desequilibrada, ela se desarma, fica frágil. Depois você continua lendo. Mas o interessante, para cada um coração ferido, Deus restabelece um coração curado. Só essa daqui, ó. O coração ferido nos tira do propósito. Um coração ferido nos tira do propósito. Deus impulsiona Abraão a recomeçar. Todo recomeço nos força a abandonar algumas coisas e conectar em outras. É fácil? Preste atenção. Todo recomeço nos força a abrir mão de alguma coisa, de abandonar algumas coisas e conectar em outras. Entenda, você nunca vai viver o novo de Deus com atitudes velhas. Você nunca vai conseguir viver o novo de Deus com atitudes habituais. Você quer viver algo novo com Deus? Seja as suas atitudes novas. Tem que ser na mesma coerência. Muitos de nós queremos uma mudança, mas não nos esforçamos, queremos viver da mesma maneira. Todo recomeço nos força a abandonar algumas coisas precisam ser tiradas da tua vida. Vamos aqui, ó. Depois de um longo período, o coração curado de Abraão volta a queimar pelo propósito, encorajando-o a prosseguir para o alvo. Olha só, a intensidade do seu coração lhe impulsionar para uma atitude decisiva. O seu coração precisa estar intenso, ligado em Deus. Essa intensidade do teu coração que é o combustível para você impulsionar a tua virada de jogo na sua vida. Um coração curado lhe impulsiona para... um coração curado se conecta com o propósito. Então, se um coração ferido te desconecta, quando você cura o seu coração, você volta a se conectar com os propósitos. As coisas do reino de Deus começam a queimar mais forte no teu coração. Um coração curado que recebe energia saudável da mente, conduzindo sentimentos saudáveis para o seu coração. Porque isso funciona assim, ó. Psicologia. O que você pensa vai gerar um tipo de sentimento em você. Se você pensa coisas más, tristes, coisas depressivas, vai gerar um sentimento ruim em você. Isso é depressão. Depressão, você pensar em coisas ruins, e vai gerar um sentimento ruim em você, e você começa a ter atitudes movidas a esse sentimento. Mas quando você aprende a purificar a sua mente, e quando você começa a filtrar as coisas ruins e absorver as coisas boas, esse sentimento, esses pensamentos bons, vai gerar em você sentimentos legais, sentimentos que vai te impulsionar para atitudes saudáveis, entende? Então, quando você tem um coração curado, esse coração curado recebe essa energia saudável que vem da sua mente.
conduzindo esses sentimentos saudáveis. E esses sentimentos é a força motora para a geração de atitudes confiantes. Você terá atitudes confiantes, ou seja, tomar uma ação confiante, quando seus pensamentos forem positivos, filtrados pela palavra de Deus. Um coração curado filtra pensamentos negativos, bloqueando-os e desenvolvendo novamente e devolvendo novamente para a mente a uma resposta de que é preciso reformular aquele pensamento negativo. Ou seja, quando você tem um coração blindado, você pensa em alguma coisa negativa, pum, vem para o coração. Aí o coração que está curado, ele repele para a mente novamente, dizendo: ei, vamos filtrar esse negócio aí, que isso aí vai me fazer mal. Veja a importância de você ter um coração curado, coração leve. Um coração curado restabelece a conexão com Deus, se tornando sensível à voz e à inspiração divina. Assim, com o coração restaurado, o ânimo restabelecido, Abraão retoma a sua missão. Não vou continuar porque tem um livro ali para você ler depois, tá bom? Mas está espetacular. Deus fala fortemente. Aqui só estou dando uma pincelada. Tem algumas coisas muito mais profundas do que isso, mas você precisa entender isso. Aí aqui eu falo sobre a consequência de deixar a parentela, de levar a parentela. Ei, veja bem, na promessa de Deus para a sua vida, muitas vezes, algumas coisas que você quer levar na bagagem não vai caber. Não é para você levar. Já não estou falando nem só de pessoas, estou falando de atitudes, de ações, de hábitos. Algumas coisas não vai caber nessa bagagem. Para você viver a plenitude da promessa de Deus, algumas coisas não vai caber na sua bagagem. E você precisa entender isso. Mas nós temos alguns hábitos, algumas atitudes que é como se fosse de estimação. Nós queremos levar para ela para todo canto. E não vai caber. Entenda. Para prosseguir, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para viver a plenitude de Deus, vai ter que abrir mão de algumas coisas. E por fim, Abraão, ele consegue viver o ápice da promessa de Deus. Fantástico. Eu falo sobre isso. A intimidade de Abraão com Deus era tão grande, mas tão grande, que a geografia ficou pequena. Ficou pequena. Pela fé peregrinou na terra prometida como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ou seja, quando eles chegaram ali naquele lugar, na terra prometida, a maioria de nós iria construir um castelo, porque ele já era rico. Ia construir um castelo, se estabelecer aqui, isso aqui tudo é meu, vai ser da minha descendência, e nós vamos abençoar o mundo a partir daqui. Mas o cara entendeu. A intimidade dele com Deus foi tão gigantesca que a palavra de Deus fala que ele não criou um ponto. Ele continuou vivendo em tendas, porque ele esperava a promessa celestial. Deus fala para ele lá no início: ei, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma geografia que eu lhe mostrarei. E ali você vai ser bem sucedido e todas as nações da terra serão benditas através de ti. E quando ele chega naquela geografia, a geografia ficou pequena, porque ele alcançou a plenitude da promessa de Deus, e ele entendeu que a promessa não se referia somente pela geografia, mas tinha algo celestial muito maior que estava esperando ele. E assim temos nós que caminhar. Deus tem algo para você, Deus tem uma geografia para você. Ei, mas a geografia terrestre é somente uma sombra do que Ele tem preparado nos céus para você. Somente uma sombra. Mas muitos de nós, muitos da igreja, vai se apegar nas coisas geográficas. Infelizmente. Vai se pegar no material.
Mas sendo que Deus está falando, ei, isso aqui é só o pinguinho da promessa celestial. E eu dedico o versículo 10, que é o meu xodó, eu amo essa parte teológica, sobre a cidade santa. E aqui, eu procuro dentro da Bíblia, todas as passagens, estudos, que esclarecem como é o céu. Como você imagina que é o céu? O céu é uma cidade. É uma cidade. Sabe qual é o nome da cidade? Jerusalém. A Bíblia fala, a nova Jerusalém descerá dos céus. Sabe por que Jerusalém geográfica, aqui temos hoje em Israel, que fica do lado de um monte? Sabe por quê? O nome dela se tornou Jerusalém e o monte se tornou Monte Sião? Sabe quem mudou o nome? Davi. Sabe quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez um monte de coisa errada, sanguinário, para estabelecer o seu reino, teve que sujar sua mão de sangue, matou muita gente, consumiu muito exército. Mas o homem era segundo o coração de Deus. E ele teve a revelação dos céus. E lá nos céus ele viu a nova Jerusalém ao pé de um monte chamado Monte Sião. Tem uns versículos tudo aqui para você. Sabe como chamava essa cidade? Cidade de Davi. E ele muda o nome para Jerusalém e o Monte Sião. E assim por diante. Algumas referências que tem no céu que é estabelecida na terra. Aqui você vai entender aonde é que está o jardim que estava no Éden. Aonde que ele está hoje? Está lá. A espiritual está lá. O tabernáculo que Deus deu para Moisés. Moisés, aí no meio do deserto, você vai construir algo que é assim, assim, assado. Deus passou a diretriz e a palavra de Deus em Hebreus fala que Moisés fez tudo conforme a sombra que existia no céu. Aí, Davi, que é o cara da visão, o amigão de Deus, Deus dá para ele a revelação. Mas ele não pôde construir porque a sua mão estava suja de sangue. Mas o seu descendente Abraão foi, estabeleceu e desenvolveu o templo. E lá nos céus tem um templo na mesma dimensão. Aqui eu falo sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E aqui eu viajo. Eu vou deixar para vocês viajar depois. Amém? Então esse é a síntese. Aí tem uma conclusão aqui muito top, que você depois vai ler, que eu afirmo. Hoje é Santa Ceia. É um compromisso que temos que trazer sempre à memória. A ceia do Senhor é um sinal para trazer a memória. É algo para trazer a nossa memória. Jesus disse assim: fazei isso em memória de mim. Lembrando do que isso representa. E de que isso é material, é geografia, mas que existe algo celestial que é semelhante a isso que vamos instalar, no qual Ele vai nos servir. E assim, eu fecho aqui essa conclusão, trazendo um incentivo para você ficar firme, forte, na presença do Senhor. Esse livro está extraordinariamente fantástico, muita coisa de Deus, tudo que eu escrevo nos meus livros, eu só coloco quando eu tenho extremamente a certeza disso. O que tem base dentro da psicologia, da psicanálise, o que tem base dentro da teologia, e o lado conselheiro que Deus nos deu, o lado de aconselhamento que Deus nos deu. Então tem aqui a história, mas tem o lado prático, a interpretação pessoal. Está muito bom, muito excelente.
E eu desafio você a ler, tá bom? Você pode acender as luzes aí, por favor?